Oramos assim. Amém. Amém. Graça e paz. Pode se assentar. Você está feliz? Amém? O penúltimo louvor que a gente cantou diz assim, né? Que te adorarei, não importa as circunstâncias, né? Com máscara, sem máscara, né? Álcool em gel, sem álcool em gel, isolamento, não isolamento, pandemia, sem pandemia. Acho que a gente nunca pensou quão profundo pode ser um louvor desse, né? Quando a gente cantava antes da pandemia, né? Louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente está passando por situações, circunstâncias realmente. E isso nos exige certos posicionamentos como cristãos. Isso faz parte da caminhada cristã. Isso faz parte da vida cristã. Que a gente se posicione e a gente possa exercer a nossa fé. Porque, caso contrário, nós não passamos de religiosos. Pessoas que dizem da boca para fora, que servem a Deus, que confiam no Senhor, independente dos cenários, independente das circunstâncias, mas no dia a dia, na prática, quando é necessário que a gente exercite a nossa fé, a gente não exercita. Então nós precisamos exercer nossa fé. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre isso que nós vamos meditar essa noite, sobre um componente necessário que nós necessitamos aprender no exercício, no desenvolvimento, quando a gente coloca a nossa fé em prática. Estamos acompanhando? Então quero te convidar a abrir sua Bíblia lá na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo número 12. É um texto muito conhecido. Tenho certeza que muitos sabem de cor. Nós vamos ler aqui. Como sempre, o Gil já foi mais rápido, achou para todos nós no telão. Diz assim, todos acharam? Romanos 12. Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ponto. Então está falando assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Aí a gente pergunta, mas como que a gente apresenta os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável? A Bíblia está explicando, olha lá, vírgula, que é o vosso culto racional. Quando nós apresentamos um culto racional ao Senhor, com um entendimento daquilo que nós estamos fazendo, com entendimento, com consciência de quem Deus é, de quem nós somos, que Deus olhou para nós e enxergou em nós pessoas sem referência, órfãos, perdidos nesse mundo, e Ele envia Cristo para que em Cristo todos os empecilhos que haviam no nosso relacionamento com Deus, que eram os nossos pecados, pudessem ser removidos e nós pudéssemos ter então plena comunhão com o Pai. Glória a Deus por isso. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados. É o que o apóstolo Paulo escreve nas cartas de Coríntios, que em Cristo Jesus Deus estava reconciliando o mundo inteiro consigo mesmo. Cristo foi o elo, o meio de campo, o caminho, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque é por meio dele que nós temos comunhão, relacionamento, acesso ao Pai, e Deus olha para nós agora e não enxerga mais apenas criaturas, Ele olha para nós agora e não enxerga pessoas sem referências perdidas, mas Ele olha para nós e consegue reconhecer filhos no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Filhos no Espírito Santo. O Senhor olha para nós e a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus é o Espírito de adoção. É aquele que chancela, traz legitimidade no reino espiritual, para Deus olhar para nós e falar assim, você não é só criatura, você não está perdido, você é o meu filho, você é a minha filha, eu tenho sonhos para você, eu tenho um propósito para você, eu te amo. Glória a Deus por isso. Quem está entendendo essa palavra aqui? Você pode dar uma salva de palmas para Cristo Jesus por isso? Eu e você somos filhos do Senhor. Eu e você agora somos chamados família de Deus. Nós não tínhamos esse direito por conta dos nossos pecados, mas Cristo foi e levou os nossos pecados na cruz e removeu todo o empecilho. Glória a Deus por isso. E agora, com essa consciência, com esse entendimento, nós prestamos culto a Deus. Esse é o nosso culto racional. Não é algo que eu faço motivado por emoção.
Porque caso contrário, se eu fizer o meu culto motivado por emoção, eu estou fadado a viver uma fé oscilante, uma montanha-russa espiritual. Quando as coisas estão tudo bem, no dia bom, eu sou filho de Deus. Mas quando eu estou no dia mau, e as coisas estão lá embaixo, aí eu já sou aquele cara que murmuro, blasfemo, já não tenho a mesma fé que antes. Não, o Senhor quer filhos e filhas maduras, com uma fé constante, com menos oscilações, menos altos e baixos, que a gente possa aprender a reconhecer Deus todos os dias nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. É assim que a gente prospera nas nossas vidas. Quando a gente aprende a reconhecer a mão do Senhor, a vontade de Deus, os propósitos que Ele tem para nós em todos os dias das nossas vidas, seja no dia bom ou no dia mau. E assim a gente aprende a ter uma fé constante, uma fé madura no Senhor. É assim que nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia. A obra do Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo Jesus é a obra do aperfeiçoamento. Não tem ninguém que está perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, porque a obra do Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo Jesus é essa obra aperfeiçoadora, onde Ele vai polindo a gente, Ele vai tratando do nosso coração, Ele vai cuidando da nossa alma, Ele vai tirando as impurezas, as sujeiras, aquilo que atrapalha a gente de prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Aquilo que atrapalha a gente de entender os propósitos e desígnios que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso culto racional. Estão entendendo isso? Aí ele continua dizendo assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver aqui como é que está a versão do Gil. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que a vontade de Deus tem 3 características na nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Bruno, tem áreas da minha vida que eu não estou reconhecendo eu viver essa vontade de Deus, o bom, perfeito e agradável. Pois é, se nós não estamos vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por consequência, eu falo muito isso daqui, nós estamos vivendo o quê? O mal, o imperfeito e o desagradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu não estou vivendo ela na minha vida, porque eu insisto em viver a minha vida do meu jeito, segundo os meus achismos, segundo as minhas convicções, acreditando na força do meu braço, eu estou rejeitando viver debaixo da mão do Senhor, debaixo da vontade dEle. E a vontade dEle para mim é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque eu vou estar vivendo direcionado para os sonhos que Deus já sonhou para mim. É por isso que a palavra do Senhor diz que não é na força do nosso braço, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente quer resolver a nossa vida na força do nosso braço, na força do nosso entendimento? Não é porque eu entendo assim. Você já parou para pensar que às vezes você entende errado, meu irmão? Mas eu acredito que é assim. Pois é, mas às vezes a gente está errado, a gente está equivocado. Na melhor das nossas intenções. Muitas vezes nós estamos todos bem intencionados, mas não é por boa intenção que a vida é resolvida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E às vezes a gente confunde fé com boa intenção. A gente acha que só porque a gente está bem intencionado, que as nossas motivações são todas corretas e a nossa vida tem que dar certo. E nós temos que aprender a confiar mais na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor já sonhou para nós. Confiar que o Senhor, que conhece todas as coisas, que Ele não tem os limites que nós temos. Nós enxergamos até um certo ponto. Eu olho aqui para frente e a minha visão está limitada por uma parede ali no fundo. O Senhor não tem limitações. O Senhor não tem limitações físicas, humanas ou espirituais. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Se Ele é o Deus que enxerga tudo e conhece todas as coisas, por que eu não confiaria na vontade dEle para a minha vida? Quem está entendendo isso? Por que eu não depositaria a minha vida nas mãos do Senhor e diria, Senhor, essa é a minha vida, eu confio em Ti, eu deposito todas as minhas esperanças no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Glória a Deus por isso. Você pode dizer aleluia aí? Deus é bom.
E ele diz assim no verso 2, começando: não vos conformeis, em algumas versões, não tomem a forma deste mundo, que significa não vivam, agora que vocês são novas criaturas, não vivam segundo os princípios e segundo os valores que operam neste mundo. Ele está fazendo aqui um alerta para a gente. Ele está dizendo assim, olha, cuidado, porque a gente foi pré-programado na nossa mente a viver segundo algumas condutas, acreditando em alguns parâmetros. E a gente vai vivendo a nossa vida sem perceber segundo os princípios e valores que operam neste mundo. Só que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E se eu venho na igreja, e se eu oro, e se eu leio a Bíblia, e papapá, e patati, patatá, mas eu vivo a minha vida segundo os princípios e valores deste mundo, você concorda comigo que tem algo que não está certo? Você concorda comigo que é como uma engrenagem que fica batendo o pino e não consegue se encaixar? Porque nós estamos vivendo a nossa vida, tentando viver de maneira espiritual, porém ainda na carne. Tentando viver de maneira espiritual, porém ainda com a nossa mente pré-programada, segundo os princípios e valores que operam neste mundo. Então aqui está escrito para a gente, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo. Entendam que vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Se nós somos novas criaturas, nós também temos novos princípios e novos valores dentro de nós, que não são deste mundo que jaz no maligno, mas são do reino do Pai Celestial. Estamos entendendo isso? A nossa natureza agora foi transformada. Já não vive mais o homem, o velho homem, que quer fazer tudo segundo as suas paixões carnais, mas vive agora um Bruno que foi redimido, que foi salvo, liberto pela cruz de Cristo Jesus e que tem uma nova natureza dentro dele. E eu preciso aprender a viver agora segundo essa nova natureza. Estamos entendendo isso? Percebe como é um processo a vida com Cristo, e nós vamos aprendendo continuamente e sendo aperfeiçoados. E ele está falando assim, não tomem a forma deste mundo. Não vivam segundo o que este mundo ensina, mas transformai-vos. E olha só que lindo essa palavra. Você pode repetir comigo? Eu sei que é meio chato, né? Não, repetir, mas repete do mesmo jeito, chato mesmo. Repete assim, transformai-vos. Olha só, transformai-vos. Sabe qual que é a nossa dificuldade? A gente sai aí no nosso dia a dia, a gente sai pelo mundo e a gente quer fazer o quê? A gente quer transformar a vida de quem? Do outro. A gente olha para o lado e fala assim, meu irmão, minha irmã, tem tanta coisa que precisa mudar na sua vida. A gente olha para o outro, meu irmão, tem tanta coisa aqui, ó. Palavra de Deus, hein? Deus quer transformar a tua vida aí. A gente é bom, né? Parece que a gente fez um PhD em consultoria espiritual, né? Que a gente sai assim, olhando para o problema dos outros, para a vida dos outros, e fala, faz isso que vai dar lucro, vai dar certo, né? Vai dar certo. Só que o que a Bíblia está dizendo é transformai-vos. É um pronome reflexivo. Ele está dizendo assim, olha, se olha no espelho, faça uma análise crítica da tua vida com Deus e você busque transformar a si mesmo. Não adianta a gente achar que nós vamos ganhar o mundo se antes aqui dentro não tiver ganho para Cristo. Transformai-vos. Mas como que tem essa transformação dentro de mim? Pela renovação da vossa mente. Pela renovação daqui, ó. Daquilo que nós vivemos pré-programado segundo a forma deste mundo, segundo aquilo que esse mundo ensina. Nós precisamos nos posicionar e dizer, chega, eu não vou viver mais para o mundo. Eu não vou viver mais segundo aquilo que esse mundo ensina. Eu não vou viver mais segundo os princípios e valores que operam, que existe nesse mundo. Porque agora a minha mente foi transformada, eu estou renovando a minha mente em Cristo. E agora eu começo a pensar como Cristo quer que eu pense. Eu começo a planejar a minha vida, eu começo a sonhar, construir os meus sonhos, segundo aquilo que é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para mim. Quem está entendendo isso? Então agora tem uma renovação na minha mente. E eu sou transformado por isso. Porque na medida que minha mente é renovada no Espírito Santo de Deus, existe uma transformação na minha vida, que começa dentro de mim, em cada área do meu coração. Alcança a minha área emocional, relacional, financeira, todas as áreas da nossa vida, meu irmão. 100%. Você não entregou a tua vida para Deus? Entregou ou não? Então o Senhor tem poder para transformar todas as áreas da sua vida. Se você verdadeiramente entregou a sua vida para Deus, não tem uma área dentro da sua vida que você diz assim, não, essa daqui é minha. Concorda? Já pensou? Eu chego e falo assim, minha vida é tua. Não, mas essa daqui você não cuida, então eu não entreguei.
Então o Senhor não tem liberdade para agir dentro de nós. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele o fará. Por que muitas vezes está faltando Deus fazer algo nas nossas vidas? Porque nós não estamos confiando. Porque eu estou entregando, mas eu estou jogando uma corda e puxando de volta. Eu entrego, mas eu quero fazer do meu jeito. Não, confie no Senhor. E existe algo, uma característica no desenvolvimento da nossa fé que é crucial, que é essencial para a gente ter essa capacidade de ter essa transformação dentro de nós. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé com uma característica, com a coragem, com a ousadia, para a gente poder dizer não. Porque para a gente se posicionar e conseguir dizer alguns nãos para este mundo, é necessário ter coragem e ousadia. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé com coragem, com ousadia. E quando eu penso em coragem e ousadia, eu logo lembro de Davi, que nesse ponto da história da vida dele ainda nem era rei. Não é o filho do Luiz da Cinti, é um outro Davizinho. Era considerado um menino ainda. Na cultura lá do povo de Israel ainda nem era considerado um homem. Não podia nem ir para se alistar no exército ainda. E aí chegou um tempo que os filisteus entraram em guerra com o povo de Israel. E todo o exército dos filisteus chegaram num lado, pararam assim. A Bíblia relata que tinha um vale entre esse espaço geográfico. Chegou o exército dos filisteus, parou aqui. Como se estivesse ali, ó. Aí chega o exército de Israel e para ali. Igualzinho nos filmes, assim, bem emocionante, né? Aí ficou os dois se olhando lá. E aí, quem vai atacar primeiro? Vamos ver. E todo mundo preparado, mas ninguém quer ir morrer, né? Quem que acorda pensando assim, vamos para a guerra? Vamos ver se a gente morre hoje? Ninguém, em sã consciência. E ficaram lá parados. E aí, de repente, no meio do exército dos filisteus, surge um camarada lá, que você já conhece, que é chamado Golias. Um gigante. Um gigante mesmo. A Bíblia diz que ele era gigante. Não tinha a estatura dos homens. E ele chega lá, esse gigante que vem vindo. Agora, você imagina, você está lá no exército de Israel, do outro lado do vale, e aí vem vindo um cara, fala assim, olha só, sozinho, vai enfrentar a gente tudo. Aí, de repente, você vai olhando e fala assim, mas esse cara é diferente, né? Parece que ele está maior do que o normal. Quando ele vai chegando perto, é um gigante. Aí, o que você faria? No mínimo, você ia ficar de boca aberta. Fala, mas o que é isso? Aí o Golias pega e fala assim, vamos fazer o seguinte... Manda vocês um guerreiro do exército de Israel para lutar contra mim. Se eu vencer ele e matar ele, então a guerra acabou. Todo o exército de Israel se rende. Agora, se o guerreiro de vocês me matar, aí a guerra acabou. Todo o exército dos filisteus vai se render também. E aí ele começou a provocar. E começou a provocar. Não tem ninguém no meio de você, aquelas provocações, né? Que a gente já imagina como é que é nos dias de hoje. Imagina nos dias de lá, com o dia guerra mesmo, na espada e tal. E ficou provocando. Sabe quanto tempo durou a provocação? 40 dias. Que Golias saía do arraial do exército dos filisteus, chegava até o exército de Israel e ficava provocando eles. E não tinha ninguém dentro do exército de Israel, desde o menor na hierarquia até o maior, que teve a coragem, a ousadia de dizer, eu enfrento. Nem o próprio rei, vestido de toda a armadura, teve a coragem, a ousadia de ou ir lá ou designar alguém para enfrentar. E o exército de Israel ficou durante 40 dias passando medo. Eles tinham fé em Deus ou não? Fala para mim, tinha fé em Deus ou não? Tinha, meu irmão, eles acreditavam em Deus, tinha consciência de quem Deus era, tinha consciência de quem eles eram. Mas eles tinham ousadia e coragem ou não? Não. E aí o pai de Davi, os outros 3 irmãos mais velhos estavam lá no exército, em guerra, chama Davi e fala, Davi, vai até lá e traz notícia dos seus irmãos, que eu estou preocupado. Aí Davi vai até lá, vê o exército todo parado, e vai conversar com os irmãos dele e fala assim, o que está acontecendo? Ele fala assim, o que está acontecendo é aquele camarada ali, ó, Golias, chega aqui, desafia, nós estamos com medo, a gente não vai ninguém. O que Davi vira e fala? Como é que vocês estão com medo? Quem que é esse para afrontar o Deus de Israel? Ele não está afrontando vocês, não. Ele não está afrontando um exército, não. Ele está afrontando o próprio Deus vivo.
A gente não vive debaixo da mão de Deus? A gente não vive segundo a vontade de Deus? Então, se vem alguém afrontar, a gente não está afrontando, a gente está afrontando o próprio Deus vivo. Olha a consciência do Davi. Olha a mente renovada do Davi. Pensa num caboclo que vivia isso daqui. Isso aqui foi escrito anos e anos depois, mas pensa num cara que já tinha essa consciência de fé. Que virou e falou assim, não, gente, isso está tudo errado. Ele está afrontando nem a gente não, é o próprio Deus vivo. Aí os irmãos e todo o exército de Israel vira para Davi e fala o quê? Então vai lá o céu, ué. Você não é o bravo? Vai lá, ué. Legal tudo isso daí, mas coloca em prática então, vamos ver o que vai acontecer. Aí chega no ouvido de Saul. Saul chama Davi e fala assim, então quer dizer que você... Mas você é pequenininho, você é baixa estatura, você não tem nem idade para o exército. Davi falou assim, pode deixar. Eu tenho o quê? Fé. E eu coloco ela em prática com ousadia. Aí Saul vem, pega toda uma armadura do exército, coloca no Davi. Davi, ele era pequenininho. Davi já tinha uma estatura menor, já era mais moço de idade. A Bíblia diz que ele pôs toda a armadura e não conseguia nem se mexer. Tão pesada que era, ele não tinha costume de usar essa armadura. Aí Davi diz assim, não vai ter jeito de eu lutar essa guerra, travar essa batalha com essa armadura, não. Muitas vezes a gente quer resolver algumas batalhas da nossa vida com armadura equivocada. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente quer enfrentar algumas batalhas da nossa vida revestido de todo poder, autoridade, conhecimento mundano. Porque nós ainda estamos nos conformando com este mundo. Nós ainda estamos vivendo segundo os princípios e valores deste mundo. E a gente quer resolver as situações da nossa vida com as armaduras erradas. Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente? E aí Davi vem e tem ousadia e coragem para dizer, com essa armadura eu não luto. Você vai lutar com o quê? Do jeito que eu estou. Assim. Mas você está com uma túnica aí, se fosse hoje, está com uma calça jeans, uma camiseta, havaiana no pé. Tem certeza que você vai assim? Não, eu vou assim, porque não é na armadura humana, é no espiritual, é no Deus que eu confio. Ele vai dar estratégia. E aí a Bíblia diz que Davi chegou e se apresentou. E aí eu vou te falar uma coisa, você acha que o exército de Israel estava confiando em Davi? Chega lá Davi sem armadura nenhuma. Como é que você acha que estava o exército? Deixa eu falar uma coisa para você. Não fique esperando torcida para você pegar e se posicionar na sua vida, não. Não fique esperando as pessoas ficarem dizendo assim, vai lá, Bruno, vai dar certo. Não, meu irmão, é o sei Deus. A tua vida você vai prestar conta para Deus. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta da sua vida para Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e... Irmão, você se resolve. Você já sabe o que tem que fazer. Às vezes a gente fica esperando torcida. Davi não teve ninguém torcendo por ele, não. Pelo contrário, estava até duvidando. E devia ter lá uns fios que não é muito de Deus, que devia até estar postando. Vamos postar o que vai acontecer com ele? Porque sempre tem um assim que duvida da gente. E Davi vai lá e entra no meio e vai andando. Quando Golias vê Davi chegando, a Bíblia diz que Golias também saiu do arraial e foi encontrar com esse guerreiro. Quando Golias olha e vê Davi, pequenininho, menor que os outros que estavam lá, sem armadura nenhuma, ele estava com um pedaço de pau, porque ele era pastor de ovelhas, então ele estava com um cajado. E a Bíblia diz que Golias vira para Davi e fala assim, rapaz, você acha que eu sou cachorro? Está escrito na Bíblia. Golias vira para Davi e fala assim, você acha que eu sou cachorro para você vir com um pedaço de pau para me enfrentar? Eu sou guerreiro. Estou aqui com espada, com escudo. E aí a Bíblia diz que Golias começou a provocar Davi. Sabe aquelas provocação provocada? Começou a falar cada coisa para Davi. Está tudo na Bíblia. E a Bíblia diz que Davi ficou em silêncio. Porque quem confia no Senhor não se abala com as circunstâncias que está passando na vida, não. E aí, quando ele acaba de falar tudo, o que sai da boca de Davi é o seguinte: você vem contra mim, contra espada, com escudo, com a tua armadura. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ponto final. Diante dos homens, é uma estratégia falida. Mas diante de Deus, era tudo que Deus precisava ouvir da boca de Davi. Porque ele não foi enfrentar as batalhas da vida dele
segundo o que o mundo pensava a respeito dele. Ele vivia a vida dele segundo o que os céus pensavam a respeito dele. Não viva a sua vida, não enfrente as suas batalhas segundo aquilo que os homens dizem ao teu respeito. Aprenda a viver a tua vida e enfrentar as tuas batalhas segundo o que os céus já disseram ao teu respeito. E Davi diz: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega aquilo que ele estava acostumado, que era uma funda com uma pedra, girou no ar e tacou. Era a arma que ele estava acostumado para defender as ovelhas que ele cuidava e pastoreava. A Bíblia diz que aquela pedra foi direcionada pelo Senhor e alcançou exatamente a fronte, o meio da testa do Golias, e ficou cravada lá. Golias cai inconsciente. Ao cair inconsciente, Davi vai lá e termina o serviço. Mata Golias. Todo aquele exército dos filisteus que estavam prontos para dar um brado de vitória e dizer: ganhamos a guerra, ficaram perplexos. E todo o exército de Israel veio correndo para poder tomar então os despojos de guerra. Davi desenvolveu a sua fé com coragem e com ousadia. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé com coragem e ousadia. Sabe, eu sinto que Deus, Ele tem trabalhado na sua igreja nesses dias de que nós estamos vivendo. São dias difíceis? São. Estamos passando por muitas situações inusitadas por conta do isolamento, da pandemia, do Covid. Sim, muitas pessoas morreram. Sim, muitos cristãos que também pegaram a doença vieram a óbito. Sim, mas Deus não se deixou, Deus não mudou no meio disso tudo, Deus não deixou de trabalhar. Deus tem trabalhado alguns pontos na sua igreja para que a igreja dele não fique adormecida. O Senhor Jesus, como noivo, não vai vir buscar uma noiva que está morta, uma noiva que está inconsciente, uma noiva que está dormindo. Ele vem buscar a noiva vigilante, aquela que está pronta. E ele tem trabalhado na sua igreja alguns pontos. E eu sinto assim que Deus tem trabalhado, Cristo tem trabalhado nas nossas vidas para que Ele derrame no meio de nós mais ousadia, mais coragem, para que a gente possa no dia a dia se posicionar com mais firmeza, para que a gente possa viver essa transformação que em Romanos está escrito, essa renovação da nossa mente, que cada dia mais a gente possa acordar e dizer assim: eu não vou viver segundo o que esse mundo ensina. Eu não vou tomar a forma deste mundo, mas eu vou viver a vontade de Deus para a minha vida, aquilo que os céus proclamam a meu respeito, aquilo que o Senhor sonhou para mim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu dou um basta, chega, eu não vou viver mais a minha vida no mal, o imperfeito e desagradável. A partir de hoje, eu vivo é com o Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor quer trazer esse bálsamo mesmo, essa unção de ousadia, de coragem, para a gente exercer a nossa fé. Para a gente possa viver e desfrutar em todas as áreas da nossa vida, de maneira plena e integral, a vontade de Deus. Você crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar de pé, quero ter uma palavra de oração contigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite essa oportunidade de conversar com o Pai, de apresentar o teu coração a Ele. Senhor, como igreja do Senhor, nós apresentamos nossas vidas aqui na Tua presença, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque nós podíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos trouxe aqui. Nós te agradecemos, Pai, por cada igreja que está aberta na cidade de Uberaba, por aquelas que ainda não puderam voltar também, porque são pontos de luz nessa cidade, para que a Tua glória resplandeça nessa terra. Pai, nós queremos apresentar nossos corações, nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedir perdão porque muitas vezes, vivendo a nossa vida no automático, a gente foi tomando a forma deste mundo. A gente foi vivendo segundo a cultura deste mundo, segundo os princípios deste mundo, segundo os valores que operam neste mundo. Mas hoje, Pai, a nossa mente está saindo desse local, deste culto renovada, na consciência, na perspectiva que esse mundo jaz no maligno e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos viver a Tua vontade. Nós queremos viver o bom, perfeito e agradável. Nós não queremos mais viver a nossa vida do nosso jeito, segundo os nossos achismos, mas nós queremos sair daqui com nossa mente renovada, transformados,
vivendo, Pai, essa transformação, a Tua presença na nossa vida, em cada área da nossa vida, Pai. Visita, Pai, o nosso coração essa noite, Espírito de Deus. Visita cada área do nosso coração, Pai, que está precisando, Pai, da Tua presença, que está precisando do Teu renovo, que está precisando ser transformado, porque nessa noite, Pai, nós reconfirmamos, Pai, nossa aliança com o Senhor, a nossa vida é do Senhor, Pai. E nós queremos aprender, Pai, a viver a nossa fé, desenvolver a nossa fé com mais ousadia, com mais coragem. Então, Pai, derrama sobre nós, Pai, do Teu Espírito no nosso meio. Derrama sobre nós, Pai, da Tua coragem, da Tua ousadia, Pai. Nos fortalece, Pai, fortalece a nossa fé, para que a gente possa viver os nossos dias, Pai, assim como Davi viveu, não se rendendo às circunstâncias, mas confiando no Deus a quem nós servimos, Pai. Nós nessa noite entregamos os nossos caminhos, entregamos os nossos sonhos, entregamos os nossos projetos, até mesmo as nossas dúvidas, entregamos os nossos desafios, as tribulações que nós estamos passando. Nós entregamos todos os nossos caminhos, toda a nossa vida ao Senhor. E nessa noite nós confiamos em Ti, com ousadia e com coragem, para dizer: eu sirvo o Senhor dos Exércitos, eu confio no Senhor dos Exércitos, e eu espero no Senhor, porque o Senhor virá no socorro da Tua igreja. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para Cristo Jesus? Glória a Deus por isso, aleluia. Quero te convidar